Muito boa noite. Estamos aqui novamente na TV GGN, para debater o Brasil a partir de personalidades e de fatos que têm uma relação direta com o Nordeste brasileiro. Hoje, a conversa muito interessante vai ser sobre Ariano Suassuna, Ariano, escritor, dramaturgo, poeta, artista plástico, pensador, a sua importância para a história da cultura brasileira. E Ariano, que faria 94 anos na semana que passou. Eu tenho um prazer muito grande de conversar com Manuel Dantas Suassuna, nascido em Recife, mais ou menos da minha idade, pintor, desenhista, gravador, ceramista, também diretor de arte em audiovisual, onde, além de tudo isso, além do ser artista que Dantas Suassuna ele também é filho de Ariano. Portanto, essa conversa sobre o cotidiano de Ariano, a sua importância, vai ter uma visão não apenas de um estudioso, mas de uma pessoa privilegiada que conviveu com Ariano esse tempo todo. E é exatamente com a presença também, na preparação disso tudo, de Lau Siqueira, ex-secretário da Cultura da Paraíba, na minha gestão como governador, que fez uma espécie de curadoria, uma espécie de curador dessa entrevista. Portanto, eu quero saudar e agradecer a presença de Dantas Suassuna, que está lá em Taperoá. Ele vai dizer o nome do sítio, mas está aqui no interior da Paraíba, num local pertencente à sua família. E eu queria começar exatamente falando um pouco da questão da relação dele, Dantas Suassuna, com o seu pai, Ariano Suassuna, que vai do afeto para a admiração e vice-versa, com a mesma intensidade. Quando é que caiu a tua ficha, Dantas? Em que época da sua vida você sentiu que era filho e que convivia com um ser diferenciado, uma espécie de gênio da cultura brasileira? Muito boa noite, Dantas. Obrigado por ter aceito o nosso convite para essa conversa aqui na TV GGN. Obrigado, Ricardo. Boa noite. Eu agradeço o convite. Falar sobre meu pai é sempre uma honra para mim. E, como você falou, eu estou aqui na casa que pertence à família, nossa família. E com as questões políticas de 1930, a família do meu pai teve que sair da Paraíba, Minha avó tomou a atitude de sair com os filhos na década de 40 para poder dar uma educação nos filhos no Recife. E papai e uma irmã e um irmão, Germana e Marcos, dentre os 9 irmãos, os 3 sempre alimentaram a vontade de voltar para a Paraíba, E essa casa representou essa volta, Ela fica na Fazenda Carnaúba, que pertencia a um tio-avô meu, a um tio de papai chamado Manuel Dantas Vilar, cujo o nome foi botado em homenagem a ele, a mim, o meu nome. Meu nome completo é Manuel Dantas Vilar Suassuna. Papai colocou o nome dele completo, acrescido Suassuna, uma homenagem a esse tio que representou o papel masculino, um dos tios. Teve o Manuel Dantas Vilar e teve Joaquim Duarte Dantas. 2 tios dele que tiveram a representação masculina, com a perda do pai, assassinado em 1930. Então, esses 2 personagens representaram a influência
masculina. Né? Um era ateu, republicano, e o outro era monarquista e religioso. Então, eram duas figuras muito emblemáticas para Ariano. Né? Eles estão representados na literatura, na Pedra do Rei. Então, eu estou aqui nessa casa, eu morei aqui na década de 80, né, quando eu era ainda solteiro. Então, ela representa muito. Né? A primeira vez que nós viemos para cá, na década de 70, quando ela foi recuperada, essa casa, eu conto muito essa história porque ela ficou muito emblemática para mim. Porque nós viemos do Recife, né, a família toda, papai, mamãe, minha mãe pernambucana, eu pernambucano, meus irmãos pernambucanos, e a gente veio numa Kombi, né, 1971 exatamente. E quando chegou na divisa da Paraíba, papai mandou parar o carro, entrou na Paraíba, ficou do lado da Paraíba, nós descemos do carro e todos descemos do carro e ficamos do lado de Pernambuco. E aí ele mandou a gente, agora entrem na Paraíba, porque a partir de agora vocês vão pisar em solo sagrado, solo paraibano. Então isso me marcou muito. Né? Sempre que eu venho à Paraíba, eu me lembro dessa cena e, né, então a Paraíba representa um solo sagrado para mim. Né? Eu, pernambucano, mas aprendi a amar a Paraíba através de Ariano. Maravilha. Inclusive, Dantas, eu na política, né, eu tive a oportunidade de várias e várias vezes cruzar com Ariano. Eu lembro que eu era vereador na década de 90, né? Eu fui vereador, acho que de 93 a 98. E, como vereador, eu lembro que Ariano disse que não viria oficial. Sim. Oi? Está cortando um pouco, viu? Ariano disse que não viria a João Pessoa, tal, e eu fiz um convite para ele receber uma medalha na Câmara Municipal, e eu sei que Ariano veio, né? Veio e foi um momento muito especial. Ariano meio que chorou, tal, enfim, e era um reconhecimento do poder público que tinha perseguido a sua família, o seu pai, né? Naturalmente, o pai de Ariano. E essa foi a primeira oportunidade oficial que eu tive com o Ariano. Depois estive na Feira de Livros em Boqueirão, colocamos uma estátua uma escultura de Miguel dos Santos no Parque Solon do Lucena, que é João Suassuna e Ariano. Depois, o maior teatro, né, enquanto teatro construído no Brasil, está em João Pessoa, foi feito no nosso governo estadual, e nós denominamos Teatro Pedra do Reino, numa homenagem, claro, a Ariano. Então, essa presença de Ariano é uma presença, de certa forma, muito forte, não apenas no Nordeste, mas no Brasil inteiro. Então, o que eu queria te perguntar é qual é a dimensão do legado de Ariano Suassuna, ao seu ver, enquanto escritor, dramaturgo, poeta, artista plástico e principalmente pensador para a história da cultura brasileira. Eu, antes de falar sobre a sua pergunta, eu vou lhe dizer, eu lhe conheci no dia da posse dele na Academia Paraibana de Letras. Eu fui apresentar você, quem me apresentou você foi Gustavo Moura, na entrada do Teatro Santa Rosa. Né? Exatamente. Você era vereador, você disse aí. Aí, veja o seguinte, você também perguntou da dimensão, né, de Ariano. Quando eu vim ter ciência disso? Lá em casa, papai sempre foi uma pessoa muito, muito simples, muito com todo mundo, tratava todo mundo de uma forma igual. Para ele não fazia diferença com ninguém. Podia ser a maior autoridade e a menor. Ele sempre tratou da mesma forma. Né?
Agora, a partir do encantamento dele, eu me debruçando com a obra, né, de uma forma mais profissional, porque eu tive também a minha vida de artista, eu tive que criar um distanciamento dele para poder criar minha própria identidade como artista. Os ensinamentos dele, mas tinha que ter uma independência, né? E em 2013, nós tivemos uma conversa, ele tinha tido um infarto e ficou com medo de ir embora antes de terminar o romance que ele estava escrevendo. E junto com o professor Carlos Newton, que é o maior conhecedor da obra de papai, nós tivemos essa reunião e traçamos os planos que seriam colocados, que era a edição das obras dele. No primeiro momento, colocar toda a obra numa editora só, que estava dividida em duas, e ter uma roupagem, um olhar de Ariano. Né? A gente conversou sobre isso. Ele foi embora antes de o livro ser lançado, né? O romance de Dom Pantero, no palco dos pecadores, que é esse romance que foi lançado em 2017. Se não me falha a memória. Então, a gente, de uma certa forma, concluiu. Nós não concluímos, porque ele não tinha capa, né? Então a estrutura foi toda planejada por a gente. No primeiro momento, entramos no gabinete dele para pegar os manuscritos, né? O Newton tinha no computador os originais, né? Tudo que estava, mas tinha que ser organizado e editado. Né? No primeiro momento, chamei de Oriana e uma sobrinha, Esté, que era da área de letras, porque você imagina, tinha papel de 30 anos, né? Então tinha que ser organizado de uma forma que ficasse no pensamento dele, né? E isso está sendo feito, né? Esse ano, por exemplo, a gente lançou já um livro, uma peça inédita dele, chamado Alto de João da Cruz, né? Um livro que não estava planejado, mas que nós planejamos dentro desse projeto, né? Porque a gente criou uma linha editorial junto com a Nova Fronteira, coordenada por mim, junto com o Carlos Newton, e com um programador visual chamado Ricardo Gouveia de Mello, um livro chamado A Pensão de Dona Berta e Outras Histórias para Jovens. A pensão de Dona Berta é a pensão que ele morou no Recife quando era estudante. E ele escreveu várias histórias que ele ouviu e criou histórias de uma forma literária. E esse ano nós vamos lançar um livro comemorativo dos 50 anos da Pedra do Reino. Vai ser um livro com a edição comemorativa e um livro numa caixa com manuscrito, uma parte conclusiva da Pedra do Reino que ele escreveu para a minissérie, que foi gravada em Itaperuá, desenhos, esboços, né? Isso vai ser lançado esse ano. E tem também o Casamento Suspeitoso e o Teatro Completo e o Rei Degolado para o ano que vem. Então, toda essa obra está sendo cuidada, né, a partir desse núcleo criativo, junto com a família, para levar essa chama adiante, a chama de Ariano Suassuna. Perfeito. Perfeito. E na tua visão, esse legado de Ariano, enquanto esse misto, enquanto personalidade pública, né, além de escritor, dramaturgo, poeta, artista plástico, mas fundamentalmente pensador, uma pessoa que influenciava enormemente e principalmente a juventude, né? Era impressionante você, por várias e várias vezes, lógico, acompanhava teu pai em palestras, e você sabe a sedução que Ariano tinha sobre, no melhor dos sentidos, claro, sobre a juventude, né? Como era feita uma ponte aí entre os jovens e Ariano,
Enfim, Ariano tem um poder, né, extraordinário através da sua obra, né, mas isso gerou um legado. Como é que você vê esse legado todo dele, né, nessa parte da sua própria arte? Eu vejo, né, hoje, a gente hoje, e, e eu vejo muita coisa de Ariano, né? Muito texto de espetáculo dele. Né? Eu tenho uma preocupação muito grande com isso, porque às vezes ele usava o riso para chamar a atenção dos jovens, né, ou de quem estivesse ouvindo, para uma coisa séria. Né? E, 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 e às vezes só aparece a parte engraçada da história. Né? A parte Claro. do pensador fica um pouco por trás. Então, a gente tem uma preocupação muito grande nisso. Aí eu estou criando um canal no YouTube, né, para colocar também a parte séria de Ariano, né, a parte para responder sua pergunta, que isso chegue de uma forma mais eficaz, né. Eu vou citar, por exemplo, tem uma frase que é usada, como que ele tenha pronunciado, que é: eu não troco meu oxente pelo meu ok, né, pelo ok de ninguém. Mas essa frase não é dele. Essa frase é de Oliveira, do grande poeta Oliveira de Panelas, que utilizava nas aulas de espetáculo. Entendeu? Então, eu estou citando um exemplo para as pessoas entenderem o meu raciocínio. Então, eu queria que isso, né, porque ele pensou o Brasil, né, a literatura dele, principalmente no romance, né, tá o legado político dele, né, do Brasil, como ele viu o Brasil, né. O Alto da Compadecida também tem isso, né, se você reparar, né, é uma aula de Brasil através do cômico, né, levando, mas está lá representado toda, vamos dizer, a cadeia brasileira, né, a formação do Brasil está ali, né. Então, como eu disse, eu comecei a me perceber, não me perceber, mas a minha preocupação muito grande, né, de como isso chegar nas pessoas, né? Pensamento de Ariano, como político, como artista, né? A visão dele, do que ele estaria pensando nesse Brasil de hoje, né? Então tem, por exemplo, a visão dele do Arraial de Canudos, né? Que ele chegou para mim e disse várias vezes, não só para mim, mas como nas aulas de espetáculo, né? Para se compreender o Brasil, tem que se entender Canudos, né? Porque é um momento que o Brasil real se formou e o Brasil oficial foi lá e decepou, né? O Brasil como formação, na sua formação. Então, isso ficou. Aí eu disse, mas como isso? Ele disse, procure o seu caminho, o seu olhar disso. E eu criei um projeto chamado Pelo Caminho Sagrado de Santo Antônio Conselheiro, que é fazer uma relação do Brasil, do tempo de Antônio Conselheiro, com o tempo do Brasil de hoje. Né? E uma das coisas que intrigavam nós dois, eu e ele, nessas conversas, porque quando eu comecei essa caminhada, ele era vivo ainda, né? Não tinha acontecido encantamento. O nome de um arruado, de um ajuntamento urbano brasileiro tem o nome de uma planta sertaneja, favela. Não é? Então, foi por conta de Canudos, porque os soldados, quando voltaram para o Rio de Janeiro, para cobrar o soldo que estava se devido pelo governo, pelo Brasil oficial, né? Porque os soldados também eram representantes do Brasil real, equivocadamente, mas eram, né? No caminho oficial, mas eram representantes do Brasil real. Eles acamparam no Morro da Providência e ficavam tendo a visão que eles tinham de Canudos, lá embaixo, né? Onde eles atacaram. Então, ali se juntou um primeiro acampamento e depois
um lugar urbano com o nome de favela. Tal a importância que tem Canudos para a gente ter uma compreensão do Brasil atual, né? E, a meu ver, está acontecendo a mesma situação de hoje. O Brasil oficial, Turino, o Brasil real. Eu acho que é exatamente isso. Dantas, como e quando nasceu em Ariano Suassuna essa ideia de uma cultura erudita a partir da cultura popular? O meu avô, né, foi presidente da Paraíba, era um sertanejo. E ele tinha, uma das coisas que criticavam ele era ele tinha uma verdadeira paixão pela cultura popular, né, principalmente pelos cantadores. E ele fazia cantoria no Palácio do Governo. E isso era muito criticado por isso, porque ele, na época achavam um absurdo levar cantador para o Palácio do Governo, né? E ele fazia, além das cantorias, ele fazia encontros de poetas, né, sarau de música. E isso, papai, ele quando meu avô foi assassinado, papai tinha 3 anos de idade. E uma das formas que ele pensou para descobrir o pai foi através dos escritos e do depoimento das pessoas amigas do pai, para ele poder formar a personalidade do pai. Então, isso levou ele para esse caminho da cultura popular. E na infância, aqui em Itaperuá, ele viu um circo. Aconteciam peças teatrais. Também, além do espetáculo circense. E isso marcou muito ele também. Então, a partir daí, ele viu que tinha uma necessidade de se criar uma arte brasileira a partir desse tronco criativo do Brasil. A princípio, o tronco dos primordiais que aqui já estavam, o tronco português que veio para o Brasil e o tronco africano trazido pelo tronco português. Então, a base inicial era essa. É essa. E assim ele criou o movimento armorial, em 1970, com esse intuito, né, que agora fez 50 anos também. Né? A gente teve um simpósio muito importante na Universidade Federal de Niterói. Né? Fizemos também um aí na Paraíba, né? Através da UFPB, com a professora Suelma Moraes coordenando. E, então, esse movimento ainda está em ebulição, tá? Fervendo, com a chama de areia. É verdade. Está em ebulição, está presente, né? Muito, muito presente. O Dantas, em 2015, né, você realizou uma exposição, você é artista plástico, chamada Em Nome do Pai. Como é que foi essa exposição e o que ela representa dentro da tua memória de afetos, né? Como é que ela nasceu, o que representou na sua carreira e na sua realização enquanto artista plástico? Essa exposição, eu fui convidado pelo um shopping center lá em Recife. E quando eles me convidaram, eu achei que eu ia fazer uma exposição num hall de passagem do shopping. E, na verdade, eles me colocaram numa grande sala de 90 metros quadrados, enorme. E aí eu resolvi, era 2015 já, com o encantamento do meu pai, eu resolvi
colocar todos os quadros que eu pintei para Ariano, e ressaltar também minha mãe, Zélia Suassuna, porque aí o legado é dos dois, do casal. É da criação, da formação do artista Manuel. E, então, eu peguei os quadros que numa exposição comum de minha criação não estariam presentes, eram os quadros que estavam na casa de Ariano. Né? Eram os quadros que eu pintei especificamente para o casal, para os dois, né? Para os dois, Ariano e Zélia. E essa exposição teve uma repercussão muito grande lá no Recife, porque geralmente as pessoas, e quando você faz uma exposição numa galeria ou num museu, fica restrito o público, porque as pessoas ficam com pudor, porque acham que tem que ir para comprar, ou tem que ir, que o museu é uma coisa difícil de acessar ao povo. E lá não, lá foi uma coisa que está aberta, o público, apesar de a gente achar que não, mas foi muita gente, foi a exposição mais visitada, foi uma repercussão muito grande no Recife. E posteriormente a essa exposição, com esse acervo, eu aqui em Itaperoá, na casa que meu avô construiu, mas que não chegou a morar, que ele queria morar aqui em Itaperoá, depois que abandonasse a vida pública, com minha avó. Minha avó é de Desterro, mas a família estava aqui em Itaperoá. Eu criei a casa o Museu Casa de Ariano Suassuna. A princípio, com esse acervo de pinturas minhas, e depois eu fui reclassificando ele, fui readequando. Hoje em dia ele tem uma fotobiografia de Ariano e tem alguns sonetos gravados de Ariano como artista plástico. Tem obras de Zélia Suassuna, uma litogravura. Tem tapeçaria, como essa que está aqui atrás de mim, que é de mamãe, que foi feita aqui em Itaperoá com as bordadeiras. Né? Mamãe, junto com Clívia Guedes Pereira, casada com Manelito, criaram um núcleo de bordadeiras aqui em Itaperoá, com essa visão do armorial, né? De trazer uma cultura popular para uma obra erudita. Então, aqui foi formado um núcleo de tapeçaria que eu também pretendo levar adiante, né? Hoje ele está um pouco fechado, mas que é uma das coisas que eu também quero levar adiante. Então, toda essa visão, todo esse legado está sendo trabalhado a partir desse olhar de Ariano, né? Da fusão da cultura popular para a criação de uma arte brasileira. Perfeito, perfeito. Dantas, bela tapeçaria, nós estamos vendo aqui. O Braulio Tavares, né, para celebrar os 80 anos de Ariano, Braulio lançou o livro ABC de Ariano Suassuna. Neste livro, Braulio diz que o nome e a imagem de Ariano é mais conhecido que a sua obra artística. Se diz que muitos estudiosos do teatro de Ariano não conhecem ainda a sua poesia de Ariano. Você acha que isso se deve, né, à densidade da produção de um intelectual que produziu uma obra gigantesca em diversas linguagens, ou ao carisma de um intelectual robusto, né, que sabia se comunicar com o povo? Ele sempre colocou a poesia dele, ele dizia que o cerne da obra dele, o núcleo, era a poesia, né? E impermeava dentro do romance, né? A sua poesia. E tem uma publicação da UFPE com a catalogação da obra dele, feita pelo professor Carlos Newton, né? Mas agora a gente pretende lançar a poesia completa, dando um destaque, né, na obra dele à poesia, né?
Ele é muito conhecido pelo Alto, né? O Alto tem uma dimensão muito grande nacionalmente, tanto no teatro e principalmente pelo cinema, né? Pela televisão, que foi, né, uma coisa gigantesca dentro do Brasil até hoje, né? E o que a gente a gente ressalta sempre, é que Ariano precisa ser lido, né? Tanto os romances, né, e a sua poesia. O romance do Pantero, que a gente considera a súmula de tudo que ele pensou, porque ali está o teatro, a poesia, a prosa, entende? Então, é isso que Braulio falou, ele sente uma necessidade, né, de uma leitura mais profunda de Ariano, né? Então, isso a gente está tentando levar isso de uma forma mais eficaz, que chegue, né, a obra dele chegue aos jovens, né? Por isso lançamos essa coletânea do A Pensão de Dona Berta e outros escritos para jovens, né? A editora tem um trabalho fundamental nisso, de divulgação da obra também, levando para as escolas. Então, isso é uma forma de esse conhecimento de Ariano ser levado adiante. O romance, né? O romance da Pedra do Reino é um livro, naturalmente, para os entendidos, bastante complexo. Ainda segundo Braulio Tavares, é o livro que melhor exprime a obra de Ariano e o seu conceito de realidade transfigurada. Eu gostei muito dessa realidade transfigurada, que se aproxima muito de uma espécie de surrealismo, né? Neste livro, nós encontramos diversas faces de Ariano, da novela ao conto, passando pela poesia, pelo folheto de cordel, a filosofia, o monólogo dramático. Enfim, você acha que este livro de Ariano, né, o Romance da Pedra do Reino, tentou expressar seu sentimento diante da história da Paraíba? Afinal, os personagens se debatem, de certa forma, entre a tragédia passada e uma espécie de redenção do futuro. Quando o Braulio escreveu esse ABC de Ariano Suassuna, ele não tinha escrito ainda, ele não tinha lançado o Dom Pantero. E ele, ao longo dos anos, ele adaptou a Pedra do Reino para ser o prólogo do Dom Pantero. Então, o Dom Pantero é a continuação, de uma certa medida, da Pedra do Reino, entende? Sendo uma visão mais abrangente dessa história do sertão, do Brasil, do Ariano, né, da política da Paraíba, também está inserido nesse contexto do Dom Pantero, né? O livro que mais aproxima a questão política da Paraíba é o Rei da Golado, né, onde está mais explícito a questão política da Paraíba, né, que a gente pretende também lançar uma edição o ano que vem. Mas o Dom Pantero é que traz esse pensamento atual, mais atualizado do pensamento de Ariano. É o romance do Dom Pantero. E ele também tem um livro que ele lançou, que foi lançado agora recentemente, que é O Sedutor do Sertão, que traz explicitamente a história da Paraíba. Assim, é um romance que foi inicialmente escrito para ser um roteiro de cinema, e depois ele escreveu um romance. Então a gente lançou esse, e aqui conta um pouco da história da Paraíba, da Revolução de 30. Ele se passa durante a Revolução de 30. Com relação ao fato de que, de certa forma, aqui na América Latina, todo autor consagrado tem uma obra, digamos assim, como ponta de lança, né? Fazendo um comparativo aí com Garcia Marques,
o Garcia Marques teve 100 anos de solidão, que é a obra mais pomposa, mais vista, mais forte, digamos assim, que ele realizou. Você acha que o romance da Pedra do Reino está para Ariano Suassuna como os 100 anos de solidão está para Gabriel Garcia Marques? Ou você vê uma outra obra? O romance do Pantero, ele, como eu disse antes, ele é a súmula de todo o pensamento de Ariano. Então, eu acho que o romance do Pantero, onde ele se expressou de uma forma mais vamos dizer, coerente, porque ele nunca deixou de ser coerente, mas assim, onde está a súmula mesmo do seu pensamento, né? O romance do Pantero. O A Pedra do Reino ficou um pouco mais conhecida, porque já teve minissérie, já teve, né, outros trabalhos em cima da Pedra do Reino, já foi adaptada para o teatro, né? Mas o romance do Pantero, ele é onde ele dizia, né, que aonde ele conseguiu se expressar de uma forma mais consistente, mais do seu pensamento, é no romance do Pantero, que lá está o teatro, como eu disse antes, a poesia e a prosa, né? E a gente fez uma edição já com todas as modificações que ele da Pedra do Reino, né? Aqui já é uma edição após o encantamento de Ariano, para você ver como a gente está cuidando dessa obra como dando uma unidade estética na obra, né? Que era uma coisa que eu conversei com ele e nesse dia, junto com o Carlos Nilton, para a gente dar uma unidade para ser uma espécie de obra única, né? Então tem uma roupagem estética de acordo com o pensamento de Ariano. Então a gente vai lançando a obra a partir daquele pensamento, daquela conversa que eu tive com ele em 2013. Então tem dando uma unidade total da obra, entende? O Dantas, retomando um pouco o que você colocou acerca do Alto da Compadecida, esse foi, sem dúvida nenhuma, talvez a explosão popular, digamos assim, popular, né? Ela teve adaptações para o cinema e para a televisão e deram a Ariano uma popularidade enorme, muito, muito grande. Em relação à obra original, escrita para o teatro e as suas adaptações, quais foram as perdas e ganhos, esteticamente falando? Eu vou falar das adaptações para o cinema, por exemplo. Eu acho que cada uma tem o seu olhar sobre o Alto da Compadecida. A de 1969, dirigida por George Jonas, né? Foi primeiro filme colorido do Brasil, feito no Brasil. Eu acho ela plasticamente muito bonita, né? A adaptação para os Trapalhões levou o Alto para o grupo jovem, né, para um público que não assistia, talvez, Ariano, que era os Trapalhões, e a adaptação de Guel, né, de Guel Arraes, ele teve uma visão muito interessante, que eu acho muito interessante, de colocar trechos de outras obras de Ariano, como o Santa e a Porca e A Farsa da Boa Preguiça, né? Ele colocou 3 peças de Ariano dentro da Farsa da Boa Preguiça, não, A Pena e a Lei, desculpe. A Pena e a Lei e o Santa e a Porca. Por exemplo, o personagem Cabo 70, ele é da Pena e a Lei, entendeu? Rosinha também. Então, eu acho que foi uma boa forma de introduzir novos elementos dentro da peça. E papai deu total liberdade a ele sobre isso, né? Geralmente, Ariano intervia muito nas adaptações, mas no caso de Guel,
ele deu total liberdade para a GEL fazer essa adaptação. E que foi um êxito enorme, né? Nós todos temos conhecimento. Né? E, inclusive, eles pensaram em levar adiante o projeto, GEL e Ariano. Mas os dois chegaram a um pensamento que não se, eles o que escreveram e o que não acharam que deviam levar adiante. A parte do Ariano, Dantas, gestor cultural e o Ariano político. O que é que você qual é a tua percepção? Né? Porque Ariano foi secretário de Cultura e foi, evidentemente, um ser eminentemente político, né? Ele sempre teve posturas sobre todos os assuntos e buscou interferir nos temas da política, né? Do seu tempo. Qual a tua visão do Ariano Suassuna, gestor cultural, secretário e tal, e do Ariano político? Eu sou suspeito para falar que eu sou o filho dele, né? Mas eu vou tentar levar de uma visão. Eu acho que ele pensava, né, em aproximar ao máximo o Brasil real do Brasil oficial. Não, isso ele levou para a gestão política dele, né? Ele, por exemplo, ele tinha na assessoria dele uma mulher negra e um índio. Ele dizia, não que isso vai resolver essa disparidade que existe, mas é uma forma simbólica de as pessoas olharem que a gente tem essa visão do Brasil, né? A gente precisa valorizar esse Brasil real, né? Esse Brasil tão massacrado por uma elite, né, que não olha para esse Brasil. Eu estou falando também como Dantas, eu estou botando um pouco a minha visão do olhar, porque agora a chama está comigo, então eu tenho que levar adiante o que eu aprendi com ele. E eu aprendi que a gente precisa caminhar para um Brasil mais justo, né? Coisa que, a meu ver, não está acontecendo atualmente. Eu acho que o Brasil está com a capa de um falso nacionalismo, né? Que, a meu ver, é muito danoso para o Brasil, e a disparidade desse Brasil real para o Brasil oficial ela está aumentando, ela não está diminuindo, do meu ponto de vista. E eu acho que ele estaria pensando um pouco da mesma forma. Eu não posso dizer que ele estaria pensando da mesma forma, mas eu acho que sim. Eu tenho essa impressão de que ele estaria na mesma trincheira que eu estou. O Dantas, como é que você vê a possível, a suposta resistência pessoal de Ariano? Eu vou chamar de as expressões mais urbanas, mais heterogêneas de arte. Ou alguns falam de mais universais, né? Como a própria arte moderna, ou então como o próprio Mangue Beat, né? Onde ficou muito famoso os diálogos, né? de Ariano com Chico Science. Como é que você via essa expressão, né? Essa resistência pessoal, se é que ela existia? O que Ariano fez foi levar a cultura popular para a luz, né? Para que as pessoas tomassem conhecimento da cultura popular. E não um engessamento dessa obra, né? É um acrescimento do olhar da cultura, né? Da arte. E ele foi... a questão da arte universal, ela, para ser universal, ela tem que ser local, primeiro. Ela tem que atingir as pessoas que estão em volta, e depois ela se universaliza, não é? Se for boa, se for realmente uma arte feita com consistência, entende? Então eu vejo dessa maneira, né? E
E a questão do movimento Mangue, né? Ele era muito amigo de Chico, né? E ele dizia que o movimento Mangue teve um papel fundamental para que os jovens adentrassem na cultura popular também, através do maracatu, do cavalo marinho, porque o Mangue Beat tinha como base essa expressão cultural. Não é? Então, de certa maneira, eles tinham um pensamento parecido com o nosso, né? Mas era ligado a uma cultura pop, né? Coisa que o movimento armorial não tem. A ligação com a cultura pop, vamos dizer, estrangeira. Eu penso assim. O Dantas, a gente está se aproximando aqui do final, né? Eu estou conversando com Dantas Suassuna, artista plástico e também filho de Ariano, e estamos conversando sobre a presença de Ariano Suassuna no Brasil atual. Não é? Eu queria pautar contigo só duas questões. Uma delas é que você deve acompanhar um debate bastante consistente em torno da conceituação, da formação e concepção do Nordeste como uma espécie de invenção das elites mais atrasadas do país, que eram os coronéis sem patente, mas com poder no início do século XX. Né? Um Nordeste rural, produtor de mão de obra barata, né, e desqualificada para os centros desenvolvidos e industriais, que era exatamente o Sudeste e o Sul, né, e dependente de esmolas federais que enriqueciam as elites. Essa abordagem, o Belchior já fez alguma abordagem, mas o professor Durval Muniz Júnior também, essa abordagem, conforme muitos estudiosos, tiveram nas artes um complemento que lhes deu beleza, né, e estética, ou seja, a urbanização e até certa industrialização da região conviveu com a arte que tinha referências, a bela arte, né, que tinha referências no rural, nos coronéis, nos causos, no familismo, nas vinganças, enfim, num universo artístico que, apesar de dramaticamente, repito, belo, né, ele não acompanhou os acontecimentos geopolíticos, sociológicos e o próprio desenvolvimento do Nordeste. Como é que você vê essa dicotomia, ou essa suposta dicotomia, ou você acha que não há dicotomia, apenas liberdade criativa? Olha, do ponto de vista artístico, né, eu acho que o Nordeste, né, tem um legado artístico muito grande, né, para o Brasil. Né? Não é à toa que tem grandes nomes artísticos dentro do Brasil. Né? Mas eu vejo que nós precisamos manter essa chama acesa, porque a invasão cultural de fora para dentro do Brasil, ela é muito grande. Ela é grande, está dentro do mercado, né, forte. Né? Você, por exemplo, vê uma festa de São João, né, que representa tão bem o Nordeste do Brasil, e às vezes você está levando uma arte que não representa, né, o Brasil. Não vou falar do Nordeste, não representa o Brasil. O Brasil como um todo. Né? Quando a gente pensa... eu olho o Brasil como um todo. Um Brasil polivalente nas suas culturas, né? Mas como eu sou nordestino, eu obviamente, está mais próximo de mim esse olhar pela visão do Nordeste. Né? Mas o Brasil, ele é bonito na sua grandeza, a sua unificação. Né? Papai chamava muito a atenção disso, não só da unificação do Brasil, mas a unificação da América Latina como um todo. Né? Apesar de ter línguas diferentes, o Brasil tem a grande
de falar uma língua só. Né? O Brasil, apesar de ser polivalente culturalmente, mas a língua unifica o Brasil. Então, eu vejo como um todo, esse pensamento como um todo do Brasil. Né? Hoje em dia, a gente está muito massacrado politicamente, né? Pela elite brasileira que não olha o Brasil. Né? Você vê o sonho, tem exemplos políticos aí muito fortes, eu não vou citar nomes porque não precisa, mas o sonho é ganhar dinheiro no Brasil e morar em Miami, morar nos Estados Unidos, né? Temos exemplos aí atuais. Né? Então, não se olha para dentro do Brasil, não se olha. Né? Dentro da classe artística também, a primeira coisa que quer fazer sucesso é ir para a Europa, né? E eu, do meu ponto de vista, nós devemos adentrar o Brasil, mostrar ao brasileiro a sua arte, o Brasil real, o Brasil que a gente quer, sonha. É um Brasil igualitário, né? Um Brasil que tiveram muitos avanços há anos atrás e que está retrocedendo nos avanços. Eu penso dessa forma. Eu não sou um pensador político, eu sou um artista, um pintor, que um dia o pai e a mãe enxergaram um certo talento e deram um apoio forte nesse filho. Então, assim, eu não sei se eu lhe respondi a sua pergunta, espero que tenha respondido, porque eu tenho essa visão do Brasil. Exatamente. Eu quero só concluir essa entrevista resgatando um pouco. Eu estava em certa oportunidade com o presidente Lula e ele me falava do carinho que ele tinha e do prazer, né, que ele tinha em encontrar com a Ariana. Ele dizia que a Ariana era uma fábrica de histórias, né? E realmente era. Né? Qual era a relação, qual era a visão de Ariano daquele Brasil lá que durante o século XXI, né, teve o presidente Lula, depois, né, a continuidade do projeto com a presidenta Dilma? Qual era a visão de Ariano aí, do Brasil, e como é que você acha que Ariano veria essa destruição, né, como você bem já colocou, estão fazendo, né, com o Brasil através desse governo, se é que eu posso chamar assim, do Bolsonaro? Eu vejo muito as pessoas dizendo que Ariano não estaria com o presidente Lula. Né? E eu, na minha visão, eu acho que ele estaria, sim. Eu acho porque ele, várias e várias vezes, né, ele falou que o presidente Lula foi o maior presidente que o Brasil teve. E, por exemplo, quando teve o episódio, se não me engano, do Mensalão, né, e que tentaram, né, derrubar o presidente Lula, o primeiro, eu acho que intelectual, que chegou para dar apoio a Lula, nesse momento foi Ariano. Ariano foi para Brasília, pediu uma audiência a ele, para dar apoio a ele nesse momento. E ele ficou muito agradecido, né, Ariano, porque naquela hora ele estava sendo massacrado por essa ação. Né? Então, já tentaram colocar, inclusive, palavras, como eu falei, e a gente ordenar os escritos dele, porque tem muitos escritos políticos, né? Ele deixou um legado escrito político enorme, né? Então, a gente organizar de uma forma mais pensada para o Brasil nesse momento e colocar isso nas mídias, né? Para as pessoas entenderem exatamente aonde ele estaria, né, nesse momento, entende? A gente quer mostrar aonde ele estaria, né, com esses escritos. Então, porque colocam coisas,
dizendo que foi ele que falou, que não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Então, a posição dele é muito clara, né, que atualmente, como eu falei antes, um falso nacionalismo, né, entregando as instituições brasileiras. Então, eu acho que isso é um caminho errado. Nós estamos no caminho errado, o caminho certo. Mas, como estamos numa democracia, vamos retomar para um Brasil de um pensamento mais afinado com esse pensamento, se Deus quiser. Se Deus quiser. Né? Bom, eu conversei aqui com Dantas Suassuna, artista plástico, pintor, desenhista, gravador, ceramista, e também filho de Ariano Suassuna, né, que semana que passou completaria 94 anos, é um dos grandes artistas que o Brasil já produziu, com o tema A Presença de Ariano Suassuna no Brasil Atual. Dantas, eu agradeço muito pela sincera entrevista, pela oportunidade de reencontrá-lo, mesmo virtualmente, não é? E dizer que a presença de Ariano continua naturalmente muito forte e muito necessária nesse Brasil tão desgastado, né, tão desastrado que nós estamos vivendo. Eu quero agradecer a você, né, dizer da minha satisfação em conversar com você e também sobre Ariano Suassuna, né, e dizer que o Pense Brasil Nordeste volta na próxima quinta-feira com mais uma conversa sobre o Brasil a partir de um olhar, de certa forma, nordestino. Um abraço, muito obrigado e muito boa noite.